me chamo Valéria Centurion Córdova, nasci em Catanduva, interior de São Paulo, e fiz a minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto e também depois, logo em seguida, fiz o meu curso de mestrado, lá também na UFOP, né? Quando terminei o meu mestrado, na verdade assim, o mestrado foi feito com a intenção de ser absorvida pela Petrobras, porque na época o nosso curso de pós-graduação ele era totalmente organizado, né, financiado pela Petrobras, né? Eles faziam esses cursos, traziam-se vários professores que na época eram as pessoas que estavam assim, os mais atuantes em determinadas áreas, né? Trazia para dar o curso para a gente. Então eles, na verdade, era um treinamento. A gente fazia um curso de mestrado, mas era um treinamento. E todas as turmas anteriores às a minha, né, elas foram absorvidas pela Petrobras. Então assim, a gente entrava naquele curso já com a ideia de ir para a Petrobras. Só que o momento político na época que eu terminei mudou completamente e o presidente da época acabou proibindo as contratações, né, nas estatais. Então eu, assim como outros colegas meus do mestrado, nós começamos a procurar outras opções. No meu caso, eu recebi um convite lá da própria UFOP para ficar mais um ano sendo contratada como uma professora colaboradora do programa de pós-graduação em Geociências. Na verdade, lá é Geologia Regional, se eu não me engano. E aí eu passei esse ano já tendo as minhas primeiras experiências com a questão de dar aula, né? Porque eu dei um curso de petrologia de rochas carbonáticas para a própria pós-graduação, né? Mas o contrato era só de um ano, então eu já comecei, como eu já tinha tomado um certo gosto por essa parte, né, de docência, eu comecei a observar onde que estavam surgindo concursos para professores, né? E aí apareceu um concurso aqui em Natal. Eu não conhecia o Nordeste, eu conhecia assim até Aracaju, numa excursão que a gente tinha feito justamente com a Petrobras. Então para mim foi assim, mais uma das aventuras, né? Saí lá do meu interiorzinho, né, de Catanduva, ir para um outro interior que era Ouro Preto e agora vindo aqui para a UFRN, né? E aí então eu entrei aqui em 1994 e passei uns 3 anos aqui e saí novamente para fazer doutorado. Essa é a minha história. Então de início eu não tinha pensado em geologia, eu nem sabia o que era geologia. Aí eu fui fazer um terceiro colegial num colégio mais famoso na época, que preparava os alunos para os vestibulares nas universidades federais. Eu fui para Ribeirão Preto, né? E estando lá, eu comecei a ter contato com as profissões distintas, né? Quando eu fui, a minha ideia era fazer arquitetura. A minha família queria que eu fizesse medicina, porque eu tenho vários tios que são médicos, né, e tem já uma infraestrutura lá em Catanduva, como hospitais, clínicas, então para mim seria até mais fácil. E aí acabei escolhendo medicina. Olha como eu fui por um caminho completamente tortuoso, porque eu queria arquitetura, fui influenciada pela minha família, escolhi medicina. E Catanduva tem uma faculdade de medicina particular muito famosa lá no interior, e eu acabei prestando só essa faculdade e passei. Eu achava que não ia passar. Como eu passei, aí veio, né, aquela coisa, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? E cheguei a cursar alguns meses, mas foram o suficiente para eu perceber que não era aquilo que eu queria. E eu fui fazer o cursinho e aí no cursinho me deparei com geologia, né? O que é geologia, né? Eu não tinha ideia, mas assim, aquela coisa da aventura, né? De você poder procurar por coisas, né? Esse lado científico de descobrir algo, né? Eu fiquei assim encantada. Eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. E eu lembro que na época um tio meu, né, que já era médico, ele falou, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Essa profissão não é para mulher, foi a primeira coisa que ele falou. Segunda coisa, você vai trabalhar num garimpão lá no Pará, né? Ou seja, realmente na época, não sei, talvez até hoje um pouco também, mas hoje a geologia já é bem mais divulgada, né? Mas na época a ideia que se tinha que não era uma profissão para mulher e que se você fosse trabalhar seria um trabalho muito árduo, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo muitas dúvidas, porque imagina, eu era muito nova, e muita gente falando tanta coisa na minha cabeça, ficando chateados porque eu tinha desistido de medicina, que todo mundo queria que eu fizesse, né? Eu segui em frente. Então assim,
chegando em Ouro Preto, para mim foram muitas descobertas, né? Primeiro porque eu estava numa cidade diferente, que tinha um funcionamento diferente, né? Uma cidade histórica, belíssima, e assim, as repúblicas, né? Eram repúblicas da própria universidade, e eram casas históricas, né? Com senzalas, que eles transformaram em boates. Então a cidade, ela respirava muito aquele ar universitário, né? Então, assim, eu me apaixonei por tudo, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo campus, pelos laboratórios, pelas oportunidades que a gente poderia ter dentro dessa área, né? Todas as viagens que a gente fazia de excursão eram em lugares belíssimos, né? Então, assim, ali o quadrado ferrífero, Minas Gerais é conhecido pelas montanhas, né? Então a gente tinha paisagens maravilhosas, cachoeiras, né? Então, quanto mais eu avançava no curso, mais eu me encantava com a profissão. Eu amo geologia. Então, eu acho assim que na época que eu estava na graduação, os desafios foi mesmo a imaturidade e como assim, por ser uma pessoa assim um pouco imatura, as saídas para o campo, né? Várias situações que se apresentavam que eu não tinha vivenciado e a gente tinha que resolver aquelas situações, né? Durante a graduação esse foi o desafio. Então eu acho assim que para mim um grande desafio sempre foi mesmo encarar essa vida meio árdua do campo, sabe? Que eu não estava acostumada com isso. Que mais? Assim, ao terminar a graduação, eu senti um pouco dessa questão assim de que a mulher na minha época não era vista assim da mesma maneira como o homem na profissão, né? Até mesmo quando entrei, porque quando entrei em Ouro Preto, a gente não entrava diretamente no curso de geologia, lá em engenharia geológica. Então lá a gente entrava, hoje não, né? Lá tinham 4 cursos de engenharia, hoje é muito mais, né? E a gente entrava 100 alunos para esses 4 cursos. E os 2 primeiros anos a gente fazia o curso básico e a gente não era visto como sendo um aluno de geologia ou um aluno de engenharia de Minas, a gente era aluno das engenharias. E na minha turma de 100 alunos, entraram apenas 5 meninas. Imagina. Na então, geologia? Nas engenharias. Nas engenharias. Então, foi um desafio porque os próprios professores, eu tive um professor de geometria descritiva que chegou na sala e a primeira coisa que ele fez foi contar. Ele contou as 5 meninas e disse assim, é por isso que a engenharia não vai para frente. Então, assim, esses foram alguns desafios. Agora, fora isso, eu assim, não tive muito problema assim, de sexismo, durante a minha carreira, não. Acho que é porque, assim, como eu sempre vivi nesse meio acadêmico, e eu acho que o meio acadêmico tem um respeito muito grande, sabe? Eu acho que quando a gente vai para essas empresas, né, enquanto menor a empresa ainda, né, eu acho que talvez eles não tinham, ou tenham, né, até hoje, algum tipo de diferença, assim. Mas comigo não tive esse problema, não. Eu sempre fui, assim, muito respeitada, muito valorizada. Inclusive, quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida pelos professores, né? Na época que eu cheguei em Ouro Preto, a gente tinha 3 outras professoras, mulheres. 2 delas eram da área de geografia, a professora Ângela, que assim foi a pessoa mais maravilhosa assim, que me recebeu, eu dividi sala com ela e tudo. A gente tinha a professora Socorro, a professora Ângela, ela era da área de sedimentologia, ela tinha feito mestrado nessa área. A Socorro era da área de geomorfologia e a gente estava recebendo uma professora que era geóloga mesmo, a Rose Claire, que era da área de estratigrafia, só que ela não se adaptou e logo saiu. Então assim, eu fui, na verdade, a primeira geóloga, né, que assumi aqui como mulher, assim. Teve também a professora Inês, a gente não pode esquecer da professora Inês, que foi uma professora muito importante na área de paleontologia, mas quando eu cheguei aqui ela já estava se aposentando, ela já tinha se aposentado, na verdade. Eu nem cheguei a conhecê-la, eu conheci o esposo dela, o professor Leon, que também era da área de paleontologia, né? Bom, das professoras que se encontram hoje aqui na Ativa, né, eu sou a precursora. Então, eu entrei primeiro, apesar de ser mais jovem do que muitas, né? Porque eu cheguei muito nova. Eu fui a primeira, depois, logo em seguida, veio a professora Marcela. Depois, eu não me recordo direito a ordem, mas nós tivemos aí a professora Raquel, a professora Helenice,
Depois de um tempo, assim, a gente teve a professora Débora, que também entrou aqui para nos auxiliar aí nessa parte das professoras da geologia, e agora recentemente a professora Aline, né, na área de paleontologia. O que é que mais te motiva a continuar todos os dias? Eu me pergunto isso também, sabia? Porque às vezes a gente, né, tem aquele desânimo, né? A área da docência não é um mar de rosas, não, né? Bom, eu acho assim que me dá muito prazer ensinar. Eu, quando estava me formando, eu achava que eu não dava certo para ser professora. Mas, entrando nessa profissão, eu percebi que eu tenho esse prazer de poder compartilhar o conhecimento que eu tenho, né? Então, assim, a maneira como eu aprendi, eu tento, da melhor maneira, passar para os alunos aquilo que eu aprendi. Então, assim, ver que eles estão aprendendo, acompanhar, né, a vida toda deles, né, ver o sucesso deles e saber que você colocou uma gotinha ali, né, nessa trajetória toda, isso é muito, muito prazeroso. É muito prazeroso a gente ter esse contato, né, com gerações diferentes, né, realmente os alunos, eles trazem essa coisa nova para esses desafios, né, para que a gente possa também dar uma movimentada maior, né. Então eu acho que se eu não tivesse esse contato com os alunos todo dia, talvez eu tivesse lá aquela pessoa que não teria evoluído tanto, até em pensamentos, não estou falando só em pensamentos geológicos, mas em pensamentos com relação à vida, né. Eu acho que a gente se depara com muitas situações, né, situações assim, às vezes da gente pegar um aluno que tem a necessidade especial, né, e a gente aprende com isso, porque a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer que aquele aluno tenha oportunidade, né, ou se deparar com alunos que naquele momento estão passando por algum problema, né. Então a gente, assim, eu gosto muito dessa profissão no sentido tanto de contribuir para a formação profissional deles, mas também ajudar de qualquer maneira que seja, né, tá ali presente, ser mais uma pessoa, não passar em branco na vida do meu aluno, ser alguém que ele vá lá adiante, fala, puxa vida, eu tive uma professora, né, de petrologia, de rochas carbonáticas, que fez eu ter uma paixão por isso. Então, assim, essa é a grande recompensa que a gente tem. Isso é que motiva todo dia. Então, meu nome é Marcela Marques Vieira, eu sou professora da UFRN desde 1995, lotada no Departamento de Geologia. Eu me formei em Geologia na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, em 1988. Depois eu fiz o mestrado na Federal de Ouro Preto, também na área de Geologia, mas voltada para petróleo. E fiz já como professora da UFRN o doutorado pela UFRGS, a URGS, Federal do Rio Grande do Sul, em Geociências. Eu escolhi a Geologia na antiga quinta série do antigo ginásio, que equivaleria ao início do ensino fundamental 2 atual, né? Quando eu tive uma aula de ciências sobre geologia, que falava sobre rochas, sobre minerais, então naquele momento eu me interessei. E comecei a colecionar aquilo que eu achava que devia ser rocha ou mineral. Acho que eu devo ter errado em algumas coisas, né? Então depois, assim, apesar de eu ter mudado de ideia algumas vezes até chegar no vestibular, né, essa ideia da geologia se consolidou, porque eu passei a gostar também de química, e eu acho que toda pessoa que gosta de geologia gosta de química, e também eu me interesso muito pelo passado, por decifrar alguma coisa que já aconteceu. Então acho que juntou tudo na geologia. Os maiores desafios foram na universidade, o básico, né, porque para mim e para muitos colegas foi um desafio, aquele negócio de física, matemática, demorar 2 anos para a gente ver geologia de fato, então foi uma coisa muito difícil. Quando eu me formei foi o desemprego, né, então é aquele momento em que a gente ou desiste ou continua, então felizmente eu continuei, porque a geologia depende muito da situação econômica, então quando eu me formei a situação econômica não era boa, mas depois a gente aprende que é oscilante, né, que a questão é ter persistência. E depois que eu arranjei meu emprego foi conciliar o papel de mulher, de mãe, com o trabalho, porque sempre é uma coisa muito difícil ser mulher, esposa, mãe e trabalhar fora. E o que mais te motiva a continuar todos os dias? São aquilo que deu o pontapé inicial, né, porque que eu escolhi essa profissão, né,
Agora que eu sou professora, é a possibilidade de continuar passando alguma coisa para os alunos, de experiência de vida e de experiência geológica, e a possibilidade de estar sempre aprendendo. Boa tarde, agradeço pelo convite. Meu nome é Lenice Vital, sou geóloga de profissão, né? Fiz a graduação aqui na UFRN, o mestrado na Universidade Federal do Pará e o doutorado na Universidade de Kiel, no norte da Alemanha. A minha área de atuação principal é geologia marinha e geologia ambiental. Na verdade, é a minha área principal e única que eu atuo efetivamente nessas duas áreas. Por que a geologia? Bom, na verdade, eu poderia dizer que foi um acaso. Eu não sabia o que era geologia até estar no final do primeiro grau, quando teve a visita do pessoal da escola técnica na época, né, mostrando os diferentes cursos, e um deles era geologia. E aí me chamou a atenção as viagens. De, opa, vou fazer esse curso aí. Depois que eu fiz o curso, é que eu vi que as viagens não é bem aquilo que a gente imagina, né? Mas certamente o fato de ter feito a escola técnica, hoje FRN, me levou a confirmar que aquilo era realmente o que eu queria. Apesar daquela palestra eu não ter nem ideia do que era geologia, o curso na ETFERN me levou a conhecer e gostar do que estava fazendo e continuar até o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e estar aqui ainda nessa área hoje. Professora, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou na sua carreira de geóloga? Certamente, o principal desafio para a época que eu entrei, ser mulher, né? Hoje é tranquilo, você vê as turmas de aula, tem quase 50% masculino, feminino, e eu fico muito feliz de ver isso acontecer, mostrar que a gente tem potencial para todas as áreas. Mas na época que eu entrei, por exemplo, eu fui a segunda turma na escola técnica a ter mulheres, antes eram só homens, e no período que eu fiz geologia aqui na UFRN, a minha turma era considerada a que tinha mais mulheres, nós tínhamos 3. Em geral era uma mulher por turma. Isso obviamente traz desafios. Primeiro porque os homens achavam que essa área realmente era efetivamente deles. Inclusive na hora da gente ter emprego no final, dificilmente a gente conseguiria uma atividade de ir para o campo, era sempre ir para escritórios. Então, eu tive a oportunidade, quando terminei o segundo grau, né, nessa escola técnica, de ser selecionada para uma empresa, essa SAPEM, mas seria para ficar no escritório em Brasília. Então isso definitivamente me levou a continuar os estudos na graduação em busca de algo efetivamente de geólogo, e não só ficar no laboratório. E foi uma decisão que eu acho que certamente para mim foi acertada. Hoje é muito mais simples. Eu diria que já está reconhecido o nosso potencial, seja em que área for. Mas naquele período, quando eu terminei, eu concluí o curso em 86, então era bem mais difícil que hoje, né? Em termos de se acreditar no potencial da mulher nessa área. Então o fato de ter escolhido continuar a formação em mestrado e doutorado me deu a oportunidade de vir ser professora da universidade e certamente me auxiliou a progredir nessa área que eu escolhi de geologia e geofísica marinha. E principalmente em relação, por exemplo, a maternidades. Você está numa empresa que você tem um regime de campo tradicional, é bem mais difícil do que você estar na universidade, que enquanto professor você tem um período de férias maior, né? Você tem condições de, digamos, organizar melhor sua vida pessoal. O que mais te motiva a continuar todos os dias? Para mim eu tenho um propósito que é mapear esse fundo do mar do Rio Grande do Norte. Na verdade, quando eu cheguei aqui no final de 96, vislumbrando a possibilidade de vir para a UFRN, na verdade foi até uma surpresa para mim chegar aqui. Quando eu saí daqui, o forte realmente era a geologia tradicional, a rochadura, como ainda é hoje. Mas naquele tempo não se imaginava da UFRN estar contratando um profissional para trabalhar
na geologia e geologia marinha. Tanto é que quando eu fui escolher o mestrado, quando eu pedi a carta de apresentação, em nenhum momento eu disse o que é que eu ia fazer. Todo mundo achava que eu ia fazer estrutural pelo fato de ter feito o meu relatório de graduação, né, nessa área. Né? Mas quando eu saí daqui já fui voltada para buscar uma pós-graduação nessa área. Então trabalhei muito tempo lá no norte do país, na região do Rio Amazonas, onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado. Então eu imaginava que quando concluísse, iria continuar lá no norte, por ter me especializado naquela área. Então quando surgiu essa oportunidade de vir aqui, era o momento que eles estavam criando a pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, tinham excelentes profissionais, como a gente tem hoje, mas alguns deles da área de sedimentologia precisavam fazer o doutorado e precisava de ter alguém com doutorado nessa área na pós-graduação. Então isso que levou ao convite e que me deixou aqui até hoje. Então isso foi o fator primordial. Então quando eu cheguei aqui, que fui pesquisar o que fazer, como levar a minha carreira aqui nessa região, algo me mostrou que a gente tinha muitos poucos dados da nossa plataforma. Eu me perguntava, mas poxa, por que ninguém mapeou isso ainda? Depois a gente descobre que o nosso mar realmente é muito mais agitado que os outros e tem muito maior dificuldade que os outros. Então só indo para o campo e buscando é que a gente entende o porquê disso. Então foi um desafio, é um desafio bastante grande, mas eu tenho como propósito, antes de aposentar, a gente ter um mapa desse nosso mar do Rio Grande do Norte num bom nível de detalhe. Gostaria de ressaltar que esse objetivo, obviamente eu espero alcançá-lo e não seria possível sem os alunos, né? Em todos os níveis, graduação, mestrado e doutorado. Na realidade, o trabalho maior são deles. A gente apenas guia, busca os recursos e tenta a todo custo executar. Eu sou Débora do Carmo Souza, sou geóloga, formada na UFRN, me formei em 1998, após, quando eu me formei, entrei na pós-graduação, aqui mesmo na UFRN, programa de pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, iniciei no mestrado e com 1 ano e meio de mestrado eu fui selecionada, para passar direto para o doutorado. Então, passei para o doutorado, concluí o doutorado em 2003 e depois que concluí o doutorado, fiquei ainda aqui na UFRN, consegui bolsa de recém-doutor pelo CNPq, um projeto aprovado, e fui participando de pesquisas, projetos. Participei do programa da UFRN de professor voluntário, colaborador, e em 2011 fiz o concurso para docente e estou como docente aqui no Departamento de Geologia desde então. Professora, por que a geologia? Por que a geologia? Engraçado, Por que a geologia? Porque quando eu estava no meu ensino médio, tive um desejo de entrar na ETFERN, naquela época a ETFERN, como ainda hoje, uma oportunidade de se estudar numa escola pública de qualidade. Então fui na ETFERN conhecer os cursos, porque o meu desejo enquanto estudante de ensino médio era fazer odontologia, A gente tem vários desejos, quando está estudando fazendo o nível médio. E quando eu cheguei lá, não tinha nada da área da saúde, Então eu fui olhando, os cursos um a um, enfim. E o que eu me identifiquei, fiquei em dúvida entre geologia e edificações na época. Resumindo, caí na geologia, Comecei a cursar a geologia, fui me apaixonando, Porque realmente o curso realmente é encantador, E então estou até hoje na geologia. Não me vejo, fora da geologia. Hoje a geologia faz parte aí de toda essa minha história. Quais foram os maiores desafios na profissão?
os maiores desafios, né? No caso, era a gente, as viagens, né? Tinha aqui algumas viagens e algumas situações, né, em campo que a gente tinha que enfrentar, né? Enquanto geóloga, enquanto estudante, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os grupos, né? As mulheres eram um número bem reduzido naquela época e a gente tinha alguns desafios a vencer, mas nada que eu não tenha superado, né? Então, outro desafio foi escolher, né? Porque a geologia tem muitas oportunidades fora do estado, né? E eu, pelo que eu já falei aí para vocês, eu sempre fiquei por aqui, né? Me formei aqui, saí da ETFERN, vim para a UFRN, estou como docente na UFRN. Foi uma opção, né? Uma opção. Eu tinha, quando estava na graduação, tive também um desejo de ir para, por exemplo, uma Petrobras, mas depois eu sou muito família. Então eu fiz a opção de esperar a minha oportunidade aqui na UFRN. Então fiz o concurso e estou como docente para não me afastar tanto dos meus pais, né? Eu fiz esse propósito de enquanto eles vida tiver e eu puder estar perto, essa é a minha opção. Fazendo o que eu gosto, mas não deixando a minha família ficando longe dela. O que é que mais te motiva para continuar? O que motiva é que é uma profissão que cada dia você está aprendendo, está renovando, está encontrando com pessoas, né? Quando a gente vai para o campo, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas de outras realidades, conviver também com os estudantes, né? Com a juventude. Isso para mim é sempre muito gratificante, que os nossos alunos, os nossos discentes nos ensinam muito e eu sou muito grata por estar nesse momento como docente aqui do curso de Geologia. Eu sou a Aline Guilardi, sou bióloga de formação, tenho mestrado em Ecologia e doutorado em Geociências. Atualmente eu trabalho com dinossauros, sou especialista em dinossauros e estudo pegadas fósseis de dinossauros do Brasil. Desde jovem eu sempre fui apaixonada pela natureza e, bom, eu sempre gostei de tudo aquilo que existiu no passado. Então as criaturas do passado sempre me encantaram. E quando eu era jovem também, alguns filmes fizeram com que despertasse a minha imaginação sobre seres principalmente da era mesozoica, né, os dinossauros. Então meu encanto sobre dinossauros nasceu muito do entretenimento, da cultura do entretenimento. Jurassic Park me chamou muito a atenção para isso. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na profissão? Na área específica das geociências, a gente ainda tem um degrau muito grande entre a proporção de mulheres e homens nessa área. E em alguns momentos da minha carreira, isso foi um impedimento muito grande, né? Porque algumas pessoas elas colocaram degraus para que eu conseguisse chegar onde eu tô hoje. Então, essa proporção tão distinta foi uma das dificuldades nesse caminho. Outra dificuldade foi, eu vim de uma família muito simples, então a gente não tinha muita condição para o estudo. E para se manter na faculdade eu precisei trabalhar ao mesmo tempo. Isso fez com que em vários momentos eu precisasse pensar muito sobre se valeria mesmo a pena seguir aquela carreira. Eu dei muita sorte de conseguir sempre algum trabalho que me ajudasse a me manter, senão eu não estaria aqui hoje. Então acho que as maiores dificuldades foram realmente essa diferença entre a proporção de homens e mulheres na minha própria carreira, o que às vezes me fez questionar se era o lugar realmente certo que eu estava, e também a questão financeira. Nem sempre para poder estudar num curso integral a gente tem o tempo para trabalhar, para se sustentar. O que é que mais te motiva a continuar todos os dias? O que mais me motiva a continuar todos os dias, sem dúvida, é a paixão por aquilo que eu faço. Então, assim, cada vez que eu descubro um fragmento, mesmo que pequeno, da história da vida nesse planeta, isso desperta uma nova curiosidade e isso é uma cadeia sem fim, né? Então, eu sou realmente muito apaixonada por aquilo que eu faço e é só isso que me faz continuar todos os dias, mesmo com a nossa ciência sendo tão desprezada, né, no Brasil atual.